aí, galera, boa noite. Tudo bem com vocês? Botando pra mim. Vamos lá para mais uma aula de História do Brasil. Essa é a nossa quarta aula e ela vai dar continuidade à aula anterior, que foi sobre período pré-colonial e início da colonização. Na aula anterior, eu lembro que o último slide que a gente fez foi sobre plantation, né? Esse novo sistema que estava se instalando aí no Brasil, né? O sistema de mão de obra escrava, enfim, essa nova colonização. Hoje a gente vai entender um pouco como que se dá essa administração, né, a partir dessa necessidade que Portugal teve de colonizar o Brasil e como se constrói essa sociedade colonial. Esses próximos slides, eles vão estar um pouco carregados de textos, por conta que eu acho esse tema um pouco meio não decoreba, mas um pouco que difícil. Então, para ficar mais fácil para vocês não pegarem só o que eu estou falando, eu coloquei mais coisas aí, que daí você pode dar uma pausa no vídeo, copiar, enfim, para ficar mais fácil para vocês. Vamos lá, então, primeiramente a gente vai falar da administração colonial. A partir dessa necessidade, né, que Portugal teve da colonização no Brasil, a gente vai ver que a administração colonial estava como uma dos, que a gente viu, né, na aula anterior, quer dizer, estava como uma das formas de ocupar esse território brasileiro para evitar a invasão dos franceses. Então, a administração colonial vai ser feita a partir das capitanias hereditárias, que vai ser o primeiro projeto político da coroa portuguesa de instalação de ocupação no Brasil. Essas capitanias hereditárias, ela vai ser o quê? Ela vai ser a divisão do litoral brasileiro em 15 lotes, sendo esses 15 lotes pertencentes a 12 donatários. Donatários os donos desses lotes. Esses donatários, eles nomeados a partir da coroa portuguesa, então eram pessoas de confiança do rei, né, do rei português, e que falava, vamos supor, alguém de proximidade do rei português, ele ia e falava lá, vou te dar um lote nessa nossa nova colonização, ocupação, que é o Brasil, e você tem alguns papéis para cumprir sendo um capitão donatário nesse lote, que vai ser o quê? Povoar a terra, fazer vilas, repartir gente, trazer arte e civilização, vida agradável e fazer oficiais. Esse fazer oficiais tem mais a ver com a segurança. Então, é isso. O capitão donatário é alguém escolhido pela coroa portuguesa que vai vir para realizar essas tarefas aqui. Povoar terras, porque quanto mais gente tem, maior a credibilidade, maior o concretismo dessa ocupação territorial. Fazer vilas está associado a povoar terras, repartir gente. Então, quanto mais você multiplica as pessoas que residem naquela terra, mais gente tem. Trazer arte e civilização. Quando eu falo trazer arte e civilização, eu quero dizer a partir da concepção ocidental portuguesa. Então, é trazer a arte europeia, a civilização, porque não consideravam os índios enquanto civilizados. Então, é fazer tudo o que eles consideravam de bom em Portugal, aqui no Brasil. Vida agradável tem a ver com todas as coisas anteriores, e fazer oficiais é mais para a segurança do território mesmo. Então, ó, aqui está um mapa mostrando para vocês como que se deu essa divisão de terra das capitanias hereditárias. Então, Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente de novo e Santana. Então, é isso, só para vocês terem. E por que até aqui? Porque aqui está o Tratado de Tordesilhas, então daqui para cá é de Espanha. Então, é só até aqui mesmo que a gente vai ver que Portugal poderia povoar. Então, o rei português, como eu disse, em 1534, ele institui o sistema de capitanias hereditárias, 12 capitanias donatárias divididas em 15 lotes, a 12 titulares, sendo 8 comerciantes e 4 altos nobres de Portugal. Os comerciantes eram de confiança do rei e os 4 altos nobres também de confiança no rei. Isso aqui tem um impacto muito grande, porque se tem 8 comerciantes, qual vai ser uma maior pegada das capitanias hereditárias? Os
comércios, porque a maioria eram ocupadas por comerciantes. Entende? Importante a gente pensar. Então, a gente faz... A gente faz um balanço desse sistema de capitanias hereditárias a partir de alguns anos. O que esse balanço vai falar? Que esses capitães donatários, eles tiveram algumas dificuldades, e não todos os capitães, alguns, dependendo da localização, em se instalar em algumas capitanias. Por quê? Por conta da população indígena. Tipo, a capitania da Paraíba, os Tupinambás na Bahia e os Goitacás em São Tomé não deixavam, entendeu? Então a gente já vê uma dificuldade primeira, inicial, desse sistema de capitanias hereditárias. Além disso, dos 15 slots, somente 6 foram ocupados pelos capitães donatários. Então, a gente já vai ver que os outros 7 lotes, mais 6, né? Porque eram 12 capitães donatários, então a gente vai ter mais 6 lotes, não foram ocupados. Então, a gente vai ter uma menor ocupação, um menor povoamento desses lotes. E Pernambuco ele vai ser a capitania que mais prosperou. Então, a gente vai ver impacto nisso também quando a gente falar de outros aspectos da história do Brasil. Em 1548, outro rolê do modelo misto vai ser o quê? Outro rolê da administração colonial vai ser o modelo misto, que vai ser a criação do governo geral. Esse novo modelo, esse modelo misto, ele vai manter as capitanias donatárias, só que ele vai reduzir as atribuições delas, a autonomia que as capitanias vai ter. Então, vai ser regida muitas coisas pelo governo geral a partir daí. Então, o fracasso da empresa colonizadora na Bahia, ele vai facilitar para a coroa comprar de volta a capitania, então, e estabelecer ali a sede do governo geral. Então, a Bahia, ela não foi uma capitania que prosperou. Então, isso facilita para a coroa comprar de volta essa capitania da Bahia, que foi dada para um comerciante, e estabelecer a sede do governo geral, que mais para frente a gente vai ver que vai ser a capital do Brasil. Então, o governo geral, ele se instala mesmo, em 1499, e Tomé de Souza, ele vai ser nomeado o primeiro governador-geral do Brasil. Então, ele chega em Salvador na companhia de 6 missionários jesuítas, que a gente vai ver que os jesuítas, eles vão ter um papel fundamental na catequização dos índios, dos nativos, né? Essa doutrinação com relação a esses atributos católicos, né, da igreja com relação aos índios, né, porque eles acreditavam que os índios eles eram pecaminosos e tudo isso, né? E além disso, esses jesuítas, além desse caráter catequizador, eles vêm também para educar os filhos da elite da colônia. Além disso, Tomé de Souza, ele vem com os primeiros gados de Açores para a Bahia a partir de 1549. Então, além do açúcar, a gente vai ter esse desenvolvimento do gado. Além desse governo geral, a gente vai ter as câmaras municipais. É muito parecido com o que a gente tem hoje no Brasil. Presidente da República, deputado, senador, entendeu? Senador, deputado, Câmara Municipal. Prefeito, Câmara Municipal. Então, é mais ou menos essa estrutura que a gente vê hoje. Então, a gente vai ter o governo geral em cima, né, dessa torre, e para baixo as câmaras municipais. Então, com a fundação dessas primeiras vilas, essas capitanias hereditárias, esses capitães donatários, eles instalam essas câmaras municipais nessas vilas. Então, apesar das vilas elegerem os seus representantes, os poderes dessa eleição, eles eram limitados, não apenas pelo rei, mas pelos direitos hereditários de alguns nobres, dos senhores de terra e do clero. Então, o que acontece? Vou explicar para vocês. A gente tinha as capitanias donatárias, capitanias hereditárias, dos capitães donatários. Essas capitanias, elas tinham divisões com relação às vilas delas. Essas vilas, elas tinham eleições para eleger alguém que dominasse ali o território.
Só que essas eleições não eram feitas pelas pessoas que conheciam tal pessoa ali, mas sim pela influência que uns nobres tinham, que os senhores de terra tinham e que o clero tinha. Então não bastava só a pessoa falar, eu confio na professora Fernanda para ser a minha, para estar no meu governo municipal. Não adianta, que daí vem outra pessoa, vem o senhor de engenho, o senhor da terra, o que tem a maior terra ali daquela capitania. Ele vem e fala, eu não confio nessa pessoa, eu quero essa pessoa. Daí vem os nobres e fala, eu não quero essa pessoa, eu quero essa pessoa. E vem o clero e fala, eu não quero essa pessoa, eu quero essa pessoa. Então o interesse dos nobres, dos senhores da terra e do clero, era muito maior do que o interesse de quem vivia mesmo naquelas vilas. Então não era uma coisa muito democrática, entendeu? Além disso, a gente tinha eleição de juízes e vereadores. Então, os juízes e vereadores, tão quão igual aos governos municipais, eles não eram elegidos democraticamente. Então, eles eram os homens bons. Eram os donos da terra, os católicos, que não realizavam trabalhos mecânicos, etc. Então, os senhores de engenho, eles elegiam esses homens bons. Então, eles vão controlar o poder das vilas, tanto nas câmaras municipais quanto dos juízes e vereadores. Então, os poderes que contrapunham a esses eleitos no Brasil eram menores que no reino. Então, só o governo geral e o capitão donatário se sobrepunham a esses mandatários locais. Por isso, quanto mais distante do governo central, maior vai ser os poderes dos vereadores e dos juízes. Não sei se ficou evidente para vocês isso, mas acima desses juízes e vereadores e das câmaras municipais, a gente vai ter só o governo geral e o capitão donatário. Então, o reino não tinha muita intervenção na eleição desses juízes e vereadores. Então, vamos supor que o pedaço ali da capitania hereditária, ela vai ser muito controlada pelos senhores de engenho, porque eles pensavam. Então, quanto mais distante do governo central, maior vai ser os poderes dos vereadores e dos juízes. Então, aqui a gente faz esse questionamento: eleições locais democráticas? No Brasil colonial, onde quer que se instalasse uma vila, o mecanismo da eleição funcionava como um relógio, com ou sem autoridade régia presente. Não houve vila em que as eleições deixassem de ser realizadas regularmente. Então, tinha a realização dessas eleições regularmente. E esses governantes locais mandavam muito. Se no nível local quase não houve autoridade que não fosse eleita, cada vez mais os historiadores começaram a enxergar uma prática democrática a partir desse fato democrático na Constituição do Brasil. Tinha a eleição local, por isso que vai ser considerado democrático, sempre teve. Então, se você vê uma pergunta assim, escrita assim na prova. As eleições locais no período colonial eram democráticas? Era democrática pelo fato de que sempre tinha uma regularidade das eleições. Mas por que não era democrática? Porque não era elegido pelo povo, era elegido pelos senhores de engenho e pela influência que eles tinham. Entendeu? É sobre isso, galera. Então, a estrutura aqui, ó. A gente vai ter o governo geral, que vai ser dividido sobre o ouvidor-mor, provedor-mor, capitão-mor. Um pouco parecido, tipo presidente da república, deputado, senador, entendeu? Senador estadual, senador municipal. É um pouco dividido assim. Um tem a ver com a justiça, o outro tem a ver com fazer as coisas, e o outro tem a ver com a administração mesmo em si. As capitanias hereditárias, para baixo desse governo geral, e as câmaras municipais, seguidos de vereadores e juízes. Entendeu? Agora, outro ponto que a gente vai tratar é sobre a sociedade colonial. A sociedade colonial, a gente vai ver que vai ser dividida em pirâmides. Pirâmides como? A gente vai ter a sociedade do açúcar como um todo, né? Ela vai ser baseada na sociedade do açúcar, ela vai ter no ápice das pirâmides a aristocracia, o senhor de engenho, os homens livres, que vai ser o senhor de terra, sem engenho, carpinteiro, ferreiro, capataz. E embaixo os escravos, tanto povos indígenas quanto escravos africanos. Vou destrinchar isso aqui melhor para vocês. Então, a aristocracia brasileira, ela vai ser composta pelos senhores de engenho. Esses senhores de engenho, eles eram os baixos nobres portugueses que vieram se enriquecer na colônia.
Então, ele representa uma parte da nobreza portuguesa que vai se aproveitar daquele momento de expansão comercial e vai vir para o Brasil e vai se instalar aqui e vai se dar muito bem. Então, os senhores de engenho vão ser os donos das propriedades local em que a maior parte da sociedade colonial vivia. Então, vamos entender que a maior parte do poder dessa sociedade colonial estava na mão do senhor de engenho. Então, a gente vai chamar essa sociedade de sociedade patriarcal. E é para além só dessas questões da maior parte do poder estar na mão dele. E sim, porque essa sociedade patriarcal, ela se define como uma sociedade constituída a partir das concepções patriarcais. Então, esse senhor de engenho, ele é detentor de tudo, a companheira dele, ela não tem muita voz, daí a gente vê também baseada numa branquitude, né? Pessoas brancas, ocidentais, portuguesas. Então, essa sociedade patriarcal, ela vai ter essas particularidades, que é o que a gente fala muito hoje em alguns debates, né? Sociedade patriarcal. Então, é essa autonomia e esse predomínio de poder e de privilégio nesses senhores de engenho, que representam a branquitude, que representam os nobres, que representam o homem branco, cis, entendeu? Todas essas questões, essa sociedade patriarcal. Esse senhor de engenho, em algumas questões de prova, pode ser muito confundido com a função do senhor feudal, que vocês vão ver em história geral. Então, esse superpoder dos senhores de engenho, eles vão fazer que muitos historiadores, né, como eu disse, apontem essa semelhança com os senhores feudais, que também tinham controle dos que viviam nos seus feudos. Então, o senhor de engenho, ele tem controle de todo mundo que vive ali no engenho dele, tanto escravo, quanto companheira, quanto filho, quanto todo mundo. E os senhores feudais também tinham esse poder. Então, a partir disso, a gente vai se destacando alguma diferença entre essas duas figuras, que vai ser o quê? Como o uso dos escravos, que é feito pelo senhor de engenho, mas pelo senhor feudal não tinha escravo. E além disso, o sentido da produção, que era voltado para o mercado externo e não para a sobrevivência da propriedade. Então, vou apontar aqui para vocês, anotem aí. O senhor de engenho, ele vai ter esse domínio no escravo, ele vai ter o escravo. E tudo que ele vai produzir ali, o açúcar que ele vai produzir ali, o senhor de engenho, ele vai voltar para o mercado externo. Então, nada vai ficar para ele ali. E se ficar, é pequena parte. Mas a maioria não fica, e sim é para fora, é para Portugal, é para outros países. O senhor feudal, ele não tinha escravo, não era denominado escravo. Vocês vão ver em história geral. E o senhor feudal, tudo que ele produzia era para a sobrevivência daquela comunidade. Nada era para exportação, nada era para o mercado externo. Então, essa é a diferença dos dois. Abaixo da pirâmide, como a gente viu, a gente vai ter os pequenos proprietários. Então, ao lado das grandes propriedades, que vai ser, a gente vai ter, vou tentar desenhar aqui. Aqui, ó, a gente vai ter uma grande propriedade, que vai ser a propriedade de engenho. Ao lado dessas propriedades, ao redor dessas propriedades, a gente vai ter pequenas propriedades, que vai ser administrada por pequenos proprietários. Então, ao lado das grandes propriedades, havia pequenas propriedades, que produziam para alimentar as grandes propriedades. Presta atenção no que eu vou falar, anotem. No centro, imagina um mapa que tem uma bola no centro e várias bolinhas do lado. Várias não, umas 4, 5 bolinhas do lado pequenos. Uma bola grande no centro. Não, imagina o centro da cidade, Campo Grande, Aricoelho, Praça Aricoelho, todo o centro daquela cidade, toda aquela região, a gente seria o senhor de engenho, seria um centro, né? Seria um engenho produtor de açúcar, que tinha escravo, que era baseado no plantation e tudo mais. Os bairros arredores desse centro, na redondeza, Monte Castelo, eu não conheço muito Campo Grande, gente. Mas, enfim, todos os bairros ao redor ali do centro são bairros, suponham que são bairros pequenos, e esses bairros, eles vão produzir o quê? Arroz, feijão, milho,
carne, mandioca, todos esses alimentos, né, utilizados para suprir as necessidades humanas vão ser produzidos por essas pequenas propriedades, que vai ser vendido para as grandes propriedades, entendeu? Para alimentar a galera que estava no engenho ali. Esses pequenos proprietários, eles eram livres, eles não eram escravos, mas eles dependiam muito do senhor de engenho que compravam suas produções. Então, se o senhor de engenho não compra um produto de um proprietário que vende arroz, esse proprietário está lascado, porque daí ele dependia tanto da compra do senhor de engenho que isso vai falindo ele, né? Então, suponho, vamos fazer de novo essa analogia. A gente tinha uma grande propriedade, imagine que é o centro ali da cidade, aqui de Campo Grande, e ao redor dele vários pequenos bairros. Cada bairro, eu esqueci de falar isso também, cada bairro vai produzir alguma coisa, também é monocultura. Então, um bairro vai produzir arroz, o outro bairro vai produzir feijão, o outro bairro vai produzir milho, o outro gado, o outro mandioca. Vocês entenderam? E daí não tinha competição entre eles, porque cada um produzia o seu e todos vendiam para o mesmo senhor de engenho, entendeu? Então é importantíssimo isso para manter também essa sociedade colonial, né? E essa manutenção. Então a economia colonial, ela, como eu disse, as grandes propriedades, elas se especializaram na produção de açúcar, que vai ser exportado para fora do Brasil. E a economia, além disso, além dessa economia ser voltada para as grandes propriedades, vai ser voltada para a existência da produção dos pequenos proprietários. Entendeu? Que vai mostrar uma economia interna muito forte, porque esses proprietários que viviam ao redor do engenho, né? Da propriedade grande, do engenho, ele que produzia arroz, que produzia feijão, ele vai ajudar na manutenção dessa economia interna brasileira. Então, vai ser fundamental também, né? Porque ele vende para a grande propriedade e mantém esse fluxo econômico aí. Então, o grupo social intermediário vai ser constituído por esses pequenos proprietários que eu disse, que vivem ao redor das grandes propriedades, produzindo coisas para serem consumidas dentro das grandes propriedades. O feitor, que vai ser o gerente da propriedade que eu falo da propriedade grande. Então, o senhor de engenho, ele tinha um feitor, que é o que geria todas as coisas, que geria os escravos, que batia nos escravos, que sabia quando colhia, sabia quando plantava. O senhor de engenho não fazia nada. Outro grupo social intermediário, a mão de obra especializada na produção de açúcar. Lembrando que existem, como eu disse na aula anterior, várias etapas, né, dessa produção, moagem, purga, secagem, embalagem, tudo isso. Então, essa é a mão de obra especializada. Isso aqui não inclui os escravos, que fique bem claro, não inclui os escravos indígenas e nem os africanos. Então, essa mão de obra especializada era outra galera branca, portuguesa, que estava nesse grupo social intermediário. Os padres também estavam nesse grupo social intermediário e os militares. A partir disso, a gente vai ter uma nova lógica social. O que vai ser essa nova lógica social, dessa mudança do período pré-colonial para o colonial? Vai ser a produção em grandes propriedades rurais e a utilização da mão de obra escrava. Essa nova lógica social vai ser a economia de plantation, que eu falei para vocês na aula anterior. Então é isso, entendeu? Em relação à sociedade portuguesa do século XVI, muito do modelo excludente que lá existia foi reproduzido no Brasil colônia. Então, a gente vai ter mais uma nova lógica social, que se formou aqui, né, nos trópicos, com esse destaque da produção em grandes propriedades rurais e a utilização de mão de obra escrava, já que em Portugal as propriedades eram pequenas e usava-se o modelo de servidão como mão de obra. Então, não tinha escravo em Portugal. E essa nova lógica, ela vai ser muito pautada. Lembra daquela segunda aula que eu dei para vocês, dos muçulmanos que estavam invadindo a Península Ibérica, e daí os portugueses expulsaram eles, e daí a partir disso começou o Império Ultramarino? Lélia Gonzalez é uma antropóloga, historiadora e filósofa brasileira que vai trazer essa questão e vai trazer muito bem. Uma mulher preta,
contemporânea nossa, do século passado, de 1970, ela fala que essa lógica de escravo, ela vem do português desde essa concepção de mouros, de os muçulmanos, né, mouros ou muçulmanos. Os muçulmanos que os portugueses expulsaram eram os muçulmanos pretos. Os muçulmanos são o povo preto. Então, essa lógica de escravidão e de superioridade com relação à população preta e à população indígena vem desde aquela época. Então, é bom a gente entender isso também. Então, essa nova lógica social ela já vem sendo construída, né? Tanto da exploração africana que Portugal já tinha, que vocês vão ver a história do Brasil, tanto da expulsão de muçulmanos, toda essa repulsa do que é diferente da branquitude, ela vem desde muito tempo e ela vai ser reproduzida no Brasil agora. Então, a partir dessa nova lógica social, a gente vai ter a escravidão. Os indígenas eles vão ser o primeiro alvo da escravidão, como eu disse na aula passada, para as propriedades do trabalho escravo nas propriedades de açúcar. Então, os portugueses eles capturavam esses indígenas, né, a partir de saltos. Era quando os portugueses saltavam no litoral e capturavam os indígenas tapuias, que era aquele que ajudava os franceses. Tinha os índios de corda, que são os tupis-guaranis, que capturavam os tapuias em conflitos e levavam com a mão amarrada, né, em corda, para vender no senhor de engenho. E os indígenas em aldeia de jesuítas também vão se tornar uma opção de escravidão para o senhor de engenho. Além dessa escravização indígena, a gente vai ter a escravização africana, que ela vai se iniciar o comércio de escravos na América, né, na modernidade, e a Igreja Católica e seus membros, eu vou falar no slide próximo, elas vão legitimar essa escravidão africana, com o argumento de que vir para o Novo Mundo seria a chance dos africanos para salvar suas almas no contato com o catolicismo que estava sendo implementado, já que na África não havia essa difusão de religião católica ainda. Mas a próxima aula, depois dessa, vai ser só sobre escravização africana, somente sobre escravidão africana. Então a gente vai destrinchar isso daqui melhor. Então é isso, a gente vai ter uma contradição aqui que é importante a gente dizer. Os religiosos, eles vão pedir ajustes, isso pode cair em prova. Os religiosos pediam ajuste da escravidão? Por parte, sim. Principalmente os jesuítas, quando tratam do tema de escravidão africana, não condenaram em hipótese alguma, mesmo que clamassem por ajustes, como o fim do exagero dos senhores na punição de escravos. Então, eles clamavam por ajustes da punição, mas não pelo fim da escravidão. Então, eu vou ler essa frase aqui para você. No Brasil, costumam dizer que para o escravo são necessários PPP, a saber, pau, pão e pano. E posto que comecem mal, principiando pelo castigo, que é o pau, contudo, prover a Deus que tão abundante fosse o comer e o vestir, como muitas vezes é o castigo, dado por qualquer causa pouco provada ou levantada, e com instrumentos de muito rigor, ainda quando os crimes são certos, de que não se usa nem com os brutos animais. Então, a gente vê uma denúncia do exagero da punição, mas não do fim da escravidão. Mas os religiosos sempre justificavam a escravidão africana. Deixa eu ver se está escrito isso. Eita, não consigo tirar. A escravidão africana. Então, pelo contrário, na maior parte das vezes que usaram a pena para tratar do assunto, né, eles se esforçavam para justificar que a escravidão era necessária. Então, eles só, não bate tão forte assim, não. A gente não precisa bater tão forte, porque você não faz isso nem com os brutos animais. Quer ver que nem ele diz aqui, nem com os brutos animais. Então faz mais fraco. Daí aqui vou ler para vocês. Não há trabalho nem gênero de vida no mundo mais parecido à cruz e à paixão de Cristo que o vosso em um desses engenhos. A paixão de Cristo, parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar. E tais são as vossas noites e vossos dias. Cristo despido e vós despidos. Pode falar do indígena aqui, né? Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratado em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isso se compõe a vossa imitação, que se for acompanhada de paciência, também terá merecimento e martírio. De todos os mistérios da vida, morte e ressurreição de Cristo, os que pertencem por condição aos pretos e como por herança são os mais dolorosos. Então é isso. Nesse texto, é um padre, ele compara o sofrimento da população africana ou da população indígena com o de Cristo. Então, se Cristo aguentou, vocês também podem aguentar. Então, não reclama não. Cristo foi
foi de merecimento depois, né? Teve toda essa recompensa, então fique quietinho, não aguenta não, aguenta sim, aguenta essa escravização, essa precarização da vida mesmo. Então é isso, gente, é entender que eles eram contra a forma que era feita, não tão a forma, mas tipo, não precisa bater tão forte, entendeu? Precisa dar castigo tão forte, mas precisa da escravidão, porque se Cristo aguentou, vocês aguentam também. Então a aula de hoje é isso. Se tiver qualquer dúvida, não coloquei livro aqui de novo, por quê? Porque eu quero fazer um compilado para que vocês entendam sobre toda essa questão, porque colônia é grande, né? Brasil colônia é grande, então não adianta eu colocar um livro, porque senão vocês não vão entender ele todo. Mas enfim, é isso, bons estudos a todos, qualquer dúvida eu estou à disposição, boa semana para vocês, beijinhos, e mandem mensagem se precisar. Valeu? Nós.